A mensagem desta noite não será uma mensagem expositiva, como de costume, mas temática, e parte dela tem muito do que eu encontrei nos meus estudos, nos materiais de John Piper, que você pode ter à sua disposição no site Desiring in God. Então, oportunidade para nós refletirmos hoje sobre o tema ressurreição. Nós iremos ler versículos 1 ao versículo 23 do capítulo 20. Acompanhe comigo. Qual mesmo? A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Até aqui, queridos. Antes de iniciarmos a mensagem, abram também as suas Bíblias em Atos, capítulos 10 e 17. Preferível que os irmãos abram com antecedência, para que ao longo da mensagem não tenhamos muitas interrupções. Atos 17 e Atos, capítulo 10.
Pois bem, vejam, nós podemos observar que nesta época do ano, quando o mundo fala em Páscoa, há filmes que retratam, há postagens, como já foi dito nas redes sociais, que retratam, há muitas referências, inclusive reportagens que nos falam a respeito da morte de Jesus. E observamos que há uma ênfase muito grande na encenação, inclusive, da forma como Cristo morreu. E para o mundo, como tenho dito, é a morte de um homem que foi injustiçado, mas um homem como o outro qualquer. Pouca ênfase se dá na ressurreição. E essa é uma questão de extrema importância, porque é certo que muitos creem que Cristo realmente veio e esteve entre nós e foi crucificado e morreu. Muitos creem na pessoa de Jesus, o que ele esteve aqui entre nós, mas nem todos, obviamente, creem que ele morreu e ressuscitou. Há um tempo atrás, o debate acerca da ressurreição de Jesus, esse debate ele era mais importante, ou ele era mais determinante. Antigamente, se debatia se Cristo havia ressuscitado ou não, e, obviamente, se defendia que só são crentes aqueles que creem na morte e que creem também na ressurreição. Hoje é curioso porque nós vamos encontrar pessoas que dizem que crer ou não na ressurreição não é algo muito importante. Se Cristo ressuscitou ou não, isso não seria um fator determinante para a fé evangélica, para a fé. Então, você vai encontrar homens, mulheres, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, mas que não declaram crer que Cristo realmente está vivo, que Cristo realmente ressuscitou. No entanto, esse debate, hoje, ele segue em caminhos diferentes dos debates que tínhamos acerca disto antigamente. Antigamente, o que as pessoas consideravam muito para afirmar que Cristo não havia ressuscitado são as questões de ordem natural, as leis da natureza. As leis da natureza, as leis científicas, nos mostram que é impossível uma pessoa ressuscitar. Então, muito afixados, obviamente, nas leis naturais, as pessoas se negavam a crer que Cristo realmente ressuscitou. Hoje em dia, as pessoas elas não se apegam nem tanto às questões de ordem puramente lógica ou natural. Elas estão muito presas às verdades pós-modernas que dizem justamente que você pode crer e deve crer naquilo que te fizer bem. Então, não crer, por exemplo, na ressurreição de Jesus não lhe será um problema, porque se isso se adequa bem à sua vida, se isso te faz bem, então é essa a verdade que você tem que ter para você. Então vejam como a incredulidade dos tempos passados mudou em relação à incredulidade de hoje. Tínhamos antigamente uma incredulidade tomada pelo modernismo, ou seja, aquela fixação nas leis científicas, e agora temos uma incredulidade tomada pelo pós-modernismo, ou seja, você vai acreditar naquilo que fizer bem para você, naquilo que lhe for mais conveniente. Talvez, ao ouvir o que eu estou a dizer aqui, você pense que isso não se adequa ou não se aplica a você, mas a verdade é que, frequentemente, nós nem percebemos que já estamos sendo absorvidos pela cultura da nossa época, porque, frequentemente, estamos a abraçar verdades que nos convêm realmente. E tomamos como verdades absolutas, como tenho dito, verdades nossas. Inclusive, hoje em dia é muito comum os crentes serem tidos por ingênuos ao defenderem crer na ressurreição de Jesus, porque imaginam que os pensamentos da nossa cultura atual são pensamentos mais evoluídos, mais modernos. E que no passado as pessoas criam, na ressurreição de Cristo, porque no passado o mundo era um mundo mais atrasado, era um mundo mais ingênuo, talvez. Então, é comum você encontrar pessoas que vão defender um cristianismo liberal, onde se julgam, inclusive, mais iluminadas, mais avançadas,
E aqueles que realmente defendem a ressurreição de Cristo são cristãos mais ingênuos, cristãos mais atrasados. Mas vejam, essas pessoas elas fazem uma leitura errada da história. Porque desde os tempos bíblicos, crer em ressurreição sempre foi algo absurdo. Eu pedi que os irmãos abrissem em Atos 17, acompanhem comigo. Temos aqui Paulo pregando o evangelho para incrédulos em Atenas, no Areópago. E quando nós lemos essa passagem, a partir do versículo 31, Paulo ali anuncia Cristo ressurreto. E ele dirá o seguinte, versículo 31 do 17: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros diziam: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ouvi, porém, alguns homens que se agregaram e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então vejam como desde os tempos antigos, crer em ressurreição era motivo para a zombaria. Era algo ridículo. Vejam que não temos aqui nada de pessoas ingênuas que acreditavam em qualquer coisa. Nunca foi assim. Então, o que passagens como estas aqui nos deixam claro é que estes que julgam que a nossa geração é a geração mais iluminada, menos atrasada, mais evoluída e, portanto, não deveriam crer naquilo que se é dito, essas pessoas estão equivocadas na leitura que fazem acerca da história. Mas vejam, inclusive, como esta passagem aqui que nós acabamos de ler nos mostra que o assunto é de suma importância. Nós lemos aqui que Paulo dirá, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo vai dizer aqui, em outras palavras, que este assunto aqui não é assunto de menor importância. Veja, Deus, dirá Paulo, notifica a todos os homens que se arrependam. No fim, meus queridos, o que nós queremos mostrar aqui é que você, a sua fé ou não em Jesus, morto e ressurreto, irá determinar o seu destino para toda a eternidade. O que Paulo irá dizer aqui ao falar acerca de Jesus, e o versículo que eu li foi o versículo 30, é que já está determinado, já está preparado aquele dia em que Deus, na pessoa do próprio Filho, Jesus, irá julgar todos os homens. E vejam vocês como as palavras de Paulo, elas se harmonizam perfeitamente com as palavras de Cristo, conforme nós lemos ali em João capítulo 5. Virá o mundo, ou virá o dia, em que todo ser vivente, todo ser humano irá prestar contas do que fez e deixou de fazer. Todos, e ninguém escapa a essa realidade. Todos estão destinados a comparecer a um juízo. E quem estará nesse tribunal será o próprio Senhor Jesus. Então, vejam vocês que essa questão, se ressuscitou ou não, ela é determinante, porque ela irá prepará-lo ou não para o dia em que você irá comparecer a este tribunal. Talvez você me diga, mas pastor, mas como é que eu vou crer em ressurreição se eu não estive lá para ver? Como é que eu posso saber se Cristo ressuscitou mesmo ou não? E aí que é importante, meus amados, que nós reconheçamos com toda a humildade que Deus sempre estabeleceu que a ressurreição seria conhecida e acreditada por meio de testemunhas humanas. Ou seja, o propósito de Deus para a redenção dos seus filhos e da humanidade é salvar o homem pela graça por meio da fé. E esta fé, ela será balizada, ela virá por meio do testemunho. Ou seja, tivemos efetivamente as testemunhas oculares, muitas pessoas viram Cristo ressurreto, mas hoje a fé, ela vem através da propagação desse testemunho. E nesse sentido, meus amados, o testemunho acerca de Jesus é abundante, é poderoso, é fortíssimo.
O que se tem dito acerca deste homem é um testemunho que tem tanta força que permanece 2000 anos depois. Sabe, e do ponto de vista científico, nós não temos nenhum documento histórico mais bem atestado do que o Novo Testamento. Pega os documentos históricos, aquilo que foi transcrito e copiado de geração em geração. Você pode pegar os escritos de Sócrates, de Aristóteles, você pode pegar escritos muito antigos da literatura grega, clássica, nenhum deles se compara do ponto de vista da precisão ao Novo Testamento. Nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, e quando você os compara, o grau de precisão entre eles é fantástico, de 95%. Grau de precisão, inclusive, muito acima dos poucos manuscritos que nós temos de outras tantas literaturas. E mais, quando você passa a investigar e ler os relatos do ponto de vista científico, porque história, para fazermos ciência em relação à história, nós não levamos para o laboratório, né? Nós não levamos história para o laboratório, nós examinamos a história, nós vamos perceber que as evidências de que este aqui é um relato verídico são imensas. Os detalhes, não apenas os detalhes, a forma como os relatos se dão, nos mostram que tais documentos falam a verdade. Quando você examina documentos, você consegue capturar e perceber quais são mentirosos e quais não são. Então, o que fica claro aqui é que foi propósito de Deus que Cristo morresse e ressuscitasse, que isso fosse visto por poucos, mas que isso fosse propagado, divulgado para a fé de muitos. Estamos aqui a falar da evidência testemunhal. Quando nós lemos aqui a liturgia, nós falamos de algumas delas. Por exemplo, João Batista, que durante muito tempo foi reconhecido como um profeta, ele veio apenas para testemunhar acerca de Cristo. O próprio Cristo, por diversas vezes, ele testemunha acerca dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Não apenas isto, os discípulos deram testemunho de que o próprio Deus deu testemunho de Cristo quando dos céus se ouviu uma voz por 2 vezes. Tanto no batismo, quanto no Monte da Transfiguração, por 2 vezes se ouviu audivelmente, obviamente, mas bem alto: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fora isso, temos o depoimento de quem andou com Jesus, não apenas os 12, mas temos um grupo grande de pessoas que andou com Cristo e outros tantos que viram Cristo ressurreto. Repito, foi propósito de Deus que o conhecimento desses fatos se desse por meio do testemunho. Pedi que os irmãos abrissem também Atos capítulo 10, acompanhem comigo. Atos 10, versículos 40 e 41. Pedro, testemunha ocular do que aconteceu. Atos 10, 40 diz assim: a este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Quando você lê os escritos de Paulo, Paulo dirá que Cristo manifestou-se para mais de 500 pessoas, e Pedro dirá que nós comemos e bebemos com ele. Capítulo 1, passe algumas páginas, Atos 1, versículo 3. Aqui nós lemos: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, nós estamos aqui a tratar de fatos, de evidência, de história. Ou seja, nós temos aqui tudo o que nós precisamos para crer em Cristo como o Filho de Deus, entre nós, morto e também ressurreto, sim, vivo.
Este foi o propósito de Deus. Quando voltamos ao Evangelho de João, o que fica claro em João, que foi testemunho ocular, é que João ele tem uma preocupação grande de mostrar, de falar e de repetir que há testemunho, repito mais uma vez, abundante acerca da ressurreição de Jesus. Quando nós vamos a João capítulo 19, acompanhe comigo, versículos 34 e 35, ele fala que acerca daquele soldado que esteve com Cristo na sua morte, com respeito a ele, dirá o seguinte: aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Eu vou ler o versículo 34, queridos. Eu comecei no 35, mas voltou ao 34. Mas um dos soldados que lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Outra testemunha, daquele que esteve ali presente na crucificação de Jesus. Aquela morte não foi uma morte qualquer, em hipótese nenhuma. Aquela foi a tarde das tardes, em que o mundo tornou-se em trevas, os poderes cósmicos se abalaram. Aquele foi o ápice, na verdade, da miséria humana quando Cristo morre. Mais uma vez, vamos mais para frente, João capítulo 21, versículo 24. Aqui nós lemos: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então vejam vocês como que o propósito dos evangelhos, meus amados, é este. Nós não temos um evangelho, nós temos 4 evangelhos. E mais, quando você faz uma acariação, quando você põe testemunha diante de testemunha, você percebe que o relato é o mesmo. Não há contradição. Hoje, quando nós vamos aos tribunais humanos, os juízes eles levam em consideração as acariações, as testemunhas. Os juízes levam em consideração, inclusive, quem tem poder para deletar ou delatar, os delatores. E observa-se o que se diz para ver se há ali alguma contradição. E veja, temos abundância em testemunhos e eles não se contradizem, pelo contrário. Então, quando chegamos ao nosso texto, Atos capítulo 20, nós temos aqui o relato da ressurreição de Jesus, que começa dizendo o seguinte, versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Observe, mais uma vez, como Maria Madalena ela é cética, ela não crê em ressurreição. Ela nem cogita a possibilidade de que Cristo ressuscitou. Ela chega ao sepulcro, vê o sepulcro vazio, e qual é a reação de Maria? Roubaram o corpo de Jesus. Nada de pessoas ingênuas, pessoas atrasadas, não. Eles também não criam. Assim como os gregos ali em Atenas não creram em Paulo, Maria também não creu coisíssima nenhuma. Não eram pessoas facilmente crédulas. E mais, observe como o relato, ele é muito lógico. O que do ponto de vista científico, repito mais uma vez, atesta a sua veracidade. É muito lógico realmente que uma pessoa possa se portar desta forma, roubar o corpo de Jesus. E aí entram em cena Pedro e João, versículos de 3 a 7. Acompanhe comigo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Vejam, são 2 discípulos, é porque João aqui, ele não se chama pelo nome, mas ele está falando dele mesmo.
2, Pedro e João. Eles vão correndo para o sepulcro. Aquele que estava atrás chega à frente, João chega à frente de Pedro. Ele traz detalhes daquele episódio. Ele chegou e quando chegou lá, ele viu os lençóis no chão, mas o lenço que vai na cabeça estava à parte. A ideia aqui é de que o lenço na cabeça estava dobrado e posto em cima da cama ali onde havia ficado o corpo. Cristo, ele claramente deu evidências de que estava vivo. Ele dobrou o lenço da cabeça e colocou ali, para que João pudesse contemplar. E eles chegam ali, João chega primeiro, Pedro chega depois e os dois contemplam ali. Esse é o relato de uma testemunha ocular. E o que é que João quer nos ensinar aqui? Duas coisas. Primeiro, ele quer atestar que Cristo ressuscitou corporalmente e não espiritualmente. Há quem diga hoje que Cristo ressuscitou, mas ele ressuscitou em espírito, o que é uma contradição, porque não há ressurreição sem corpo. Mas dentro da teologia liberal você vai encontrar de tudo. Inclusive pessoas que vão dizer que Cristo ressuscitou no seu coração. Mas não. João quer dizer que Cristo ressuscitou fisicamente, corporalmente. Não havia corpo ali. O corpo não estava ali porque o corpo havia ressurgido dentre os mortos. E a segunda lição é a de que Cristo ressuscitou com o corpo que morreu, mas não exatamente com o corpo que morreu. A ideia aqui é de que na ressurreição de Cristo, em seu corpo, há continuidade e a descontinuidade, ou seja, era o mesmo corpo, mas um corpo modificado, um corpo diferente. Como é que isso fica evidente neste relato? O relato da ressurreição de Jesus é diferente, por exemplo, do relato da ressurreição de Lázaro. Vocês vão lembrar que quando Cristo ressuscitou Lázaro, ele mandou tirarem a pedra, e quando tiraram a pedra, Lázaro saiu, mas Lázaro estava envolto em lenços. Tiveram que desamarrar Lázaro. Tiveram que tirar os lenços de Lázaro. Com Cristo não foi assim. O corpo de Cristo era um corpo diferenciado, glorificado. Nós sabemos que Lázaro ressurgiu, mas Lázaro voltou a morrer. Cristo não. Cristo ressurgiu dos mortos para a eternidade. E mais à frente, inclusive, quando os discípulos estavam com medo, trancados numa sala, a portas fechadas, Cristo apareceu entre eles, tendo ele atravessado as portas. Como é que isso é possível? Nós não sabemos. Corpos não atravessam portas, mas o corpo glorificado de Cristo atravessou portas. E não precisou se desvencilhar daqueles lenços. Então fica claro que Cristo ressuscitou no seu corpo, mas no corpo glorificado. Interessante mais uma vez que Madalena, ela não reconhece Jesus de primeira. Assim como os discípulos no caminho de Emaús também não reconheceram a Jesus. Nós não conhecemos, não sabemos como será o corpo glorificado. Os crentes hão de ressurgir no corpo glorificado. Nós iremos ressurgir em corpos glorificados. Seremos nós, mas diferentes. Sem imperfeições, sem doenças, sem feiuras. Seremos perfeitos aos olhos de Deus, no modelo de perfeição que Deus estabeleceu. Mas voltando ao assunto aqui, por que essa questão é importante? Porque a Bíblia nos ensina que Cristo é o primogênito dentre os mortos. A Bíblia ensina claramente que todos irão ressurgir dos mortos. Hoje nós somos tomados por uma cultura ou uma mentalidade grega que traz consigo a ideia de que a carne, o corpo, a matéria é uma coisa má e que no fim nós iremos nos libertar da matéria e seremos apenas seres espirituais, em corpos, ou melhor dizendo, em partes imateriais e ficaremos vagando em algum lugar pela eternidade. Mas essa não é a doutrina bíblica. Deus criou a matéria. A matéria faz parte de você. Você é o seu corpo. O que é a morte? A morte é a separação da parte imaterial da parte material. É a separação da alma do corpo, ou do espírito do corpo, entenda como quiser.
Essa é a morte. Mas enquanto o espírito e o corpo estão separados, essa pessoa está incompleta. Quando você vai a um velório, por exemplo, é muito comum se ouvir dizer o seguinte: fulano se foi e partiu, não está mais entre nós. E o corpo de fulano está ali. A verdade é que fulano está lá, ou no inferno, mas está ali também na sala em que está sendo velado. E a ressurreição é quando o corpo e o espírito voltam a estabelecer a plena pessoa. Nós fomos criados em nosso corpo, nós somos humanos, no entanto pecadores. A promessa é de que todos irão ressurgir dentre os mortos e seremos plenamente humanos mais uma vez. Quando Cristo ressuscita, Cristo ele é tocado pelos discípulos, ele apresenta o furo na mão, ou ao flanco também, ele é tocado, e não apenas tocado, Cristo come com os discípulos. Vocês vão lembrar que no caminho de Emaús, ao final do caminho, eles comem um peixe. Ou seja, estamos aqui a tratar da doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, algo que não tem sido ensinado pela igreja. As próprias pessoas hoje evangélicas, elas têm a ideia de que o céu serão almas desencarnadas pulando de nuvem em nuvem, e não é assim. A Bíblia nos fala em Apocalipse 20, novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Então, por que isso aqui é importante? Porque Cristo ressuscitou e nós iremos ressuscitar também. Agora, conforme nós lemos lá em João capítulo 5, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Aqueles que morrem sem Cristo já estão no inferno. No entanto, estão apenas em seu espírito no inferno. Quando ressurgirem dentre os mortos, irão para o lago de fogo, onde irá padecer ali não apenas em seu espírito, mas em seu corpo para a eternidade. Isso após o juízo final. Então vejam vocês, meus amados, que essa é a doutrina bíblica e a sua fé nisto é determinante para estabelecermos se você é crente, salvo pela graça mediante a fé ou não. Mas vamos finalizar essa mensagem observando o versículo 8, acompanhe comigo. Versículo 8 diz assim: Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aqui é João falando dele mesmo. O texto vai dizer que João, ele chegou no sepulcro e ele viu e ele creu. A pergunta é, João viu o quê? João viu Cristo ressurreto? Não. João não viu aqui Cristo ressurreto. João viu apenas as evidências de que ele ressuscitou. É diferente, compare com o versículo 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Maria Madalena, ela viu o Senhor. Mas é significativo o fato de que João, ele crê mesmo antes de ver o Senhor. João não vê o Cristo ressurreto. Ele simplesmente tem ali a certeza de que ele ressuscitou, por conta das evidências, por conta dos fatos. Meus amados, como eu tenho dito, Deus, em seu amor eterno, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo inteiro sabe disto. Grande parte do mundo, repito, grande parte do mundo já foi evangelizada. A Natal, a Páscoa, celebrados nos 4 cantos do mundo, mas para o mundo que matou a Jesus, um homem qualquer. Um homem importante, um homem iluminado. Cá estamos nós hoje, 2023 anos depois de Cristo, onde o seu nome ainda é muito forte, o seu testemunho é muito forte. Por quê? Porque este é o caminho para a salvação. Talvez você saiba muito acerca de Jesus, mas é possível que você não reconheça ainda Cristo como sendo o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Talvez para você, o homem que morreu há muito tempo atrás, ele está vivo.
Ele reina. E a mensagem nessa noite é para você, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Disto depende o destino eterno da sua alma. Ou você crê nisto que lhe foi pregado e tem a salvação, ou não crê e está perdido. Esta é a mensagem do Evangelho. E a minha oração é que no nome de Jesus você creia no Evangelho, na mensagem que lhe foi pregada. Que você abra os seus olhos para aquilo que realmente importa. Esta vida aqui vai passar. E passa muito rápido. Você vai comparecer no tribunal. Você vai conhecer a Cristo, querendo ou não, pessoalmente. Você irá responder para Ele. E o que você irá responder a esta mensagem aqui nesta noite irá determinar aquilo que irá acontecer naquele dia em que você estiver com o Senhor Jesus. Então atenda ao chamado do Espírito Santo. Você não veio aqui esta noite por acaso. Você veio aqui trazido pelo Espírito para ouvir esta mensagem. E ela tem a urgência, a importância. Como foi dito, a vida passa muito rápido. E não sem razão, Deus o trouxe para ouvir esta mensagem nesta noite. Que você entregue a sua vida a Jesus e o reconheça como sendo Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. Para todos nós que cremos nisto, nós temos as nossas confissões, nós temos nossos símbolos de fé, e nós tomamos também um credo apostólico como nossa declaração de fé. Nós iremos lê-lo juntos agora. Eu peço que a igreja toda se ponha de pé. Vamos, em alto e bom tom, de coração, como quem professa fé em Jesus, e lermos juntos o credo apostólico. Juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém.